Você, boa noite. Te peço alguns minutos da sua atenção para falarmos mais uma história da Bíblia, meditarmos mais uma história da Bíblia, contar mais uma história de mais uma igreja. Eu quero falar aqui das igrejas do Apocalipse. Hoje eu quero contar sobre a igreja de Tiatira, a igreja qual foi fundada graças às missões do apóstolo Paulo. E Jesus fala para João escrever as cartas para as igrejas, para as 7 igrejas da Ásia Menor, e Tiatira ela se encaixa dentro dessas igrejas. Hoje eu quero falar nós vamos meditar sobre a igreja de Tiatira, amém? Peço que você acompanhe aí também na sua Bíblia, amém? Apocalipse capítulo de número 2, do versículo 18 até o 25, para nós meditarmos na palavra do Senhor, que Jesus pediu para escrever para a igreja de Tiatira ali, exortando, falando das suas qualidades, o que Jesus queria que consertasse a igreja de Tiatira para chegar à perfeição e para eles não se perderem, amém? Versículo 18 do capítulo 2 de Apocalipse diz assim a palavra do Senhor: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Jesus aqui está se apresentando para a igreja de Tiatira como o Filho de Deus, que tem chamas de fogo e os pés reluzentes como latão. Ou seja, cada igreja ele se apresenta de uma forma. Para a igreja de Tiatira ele fala que ele é o Filho de Deus, e seus olhos são como chama de fogo, ou seja, e vê tudo, sonda e conhece os nossos pensamentos. E no versículo 19: Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. A igreja de Tiatira tinha obras. Elas tinham obra mais do que o início, mais do que o princípio, mais do que o primeiro amor. Ou seja, eu conheço as tuas obras, que são mais do que do princípio. Amém? Versículo 20. Mas tenho contra ti. Agora Jesus vem falando o que é ir contra. Vem o elogio, agora vem falando tenho contra ti. Ou seja, Jesus está falando porque ele quer que conserta. Porque o pai corrige o filho que ama. E quando ele está falando, eu tenho contra ti, ou seja, eu quero que você se corrija nesse ponto. O tolerás que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Ou seja, dentro da igreja de Tiatira tinha uma profetisa que Deus não estava agradando e que o anjo da igreja, o líder da igreja, não estava corrigindo, não estava exortando, estava aceitando uma pessoa com o espírito de Jezabel contaminar a igreja de Tiatira. E Jesus estava falando, nesse ponto, vocês estão tolerando alguém com o espírito de Jezabel que está contaminando a igreja, e isto eu não estou agradando. Ou seja, esse ponto tem que ser corrigido. Não, irmão, não adianta, irmãos, nós sermos corretos em uma parte e falho em outra. Ou seja, passar a mão na cabeça, fazer vista grossa, porque isso vai somar, ou seja, às vezes somar no material, mas está prejudicando o espiritual, isso não está somando. Deus não está agradando. Com Deus é sim, sim, não, não. Tem que ser, servimos a Deus, temos que servir a Ele em espírito e em verdade. Não podemos. A igreja de Tiatira não está diferente de muitas igrejas do dia de hoje. Tem obras, mas tem falhas. Tem pessoas que têm que se consertar, que estão em cima dos altares, que estão pregando, e os líderes sabem que eles não estão aptos para pregar porque eles não estão vivendo aquilo que prega. E o seu exemplo está contaminando a igreja. Então Jesus aqui falando para a igreja de Tiatira, olha, tem obras, conheça as tuas obras, conheça o teu amor, conheça a tua fé, e as tuas obras de hoje estão maior do que a do princípio. Mas tem que repreender o espírito de Jezabel. Não pode deixar contaminar a igreja do Senhor. Versículo de número 21.
e dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Jesus está falando, eu já dei oportunidade. Eu já falei, eu já dei oportunidade e não quis se arrepender. Então ela tem consciência do que está fazendo. Hoje existe muito... Aqui eu estou falando da igreja de Tiatira, está falando de uma profetisa. Não vai me interpretar mal, que eu sou um machista falando de mulheres. Que existe também... Aqui está falando do espírito de Jezabel. Existem muitos falsos mestres. Até muitos líderes, muitos pastores que estão no erro, estão na prostituição, estão na fornicação, estão fazendo coisa errada porque tem uma palavra bonita, porque prega bênção, pega prosperidade, as igrejas estão inchadas, as pessoas vão atrás, sabendo que a pessoa está no erro. Ou seja, igual a igreja de Tiatira. Irmão, é benção, é maravilhoso você fazer obra de caridade, levar a cesta básica para as pessoas, você entregar marmitex, fazer missão, isso é lindo. As obras, isso agrada a Deus. Mas o que adianta você levar a palavra de Deus, você levar a palavra para alimentar o físico da pessoa, você ganhar aquelas almas e perder a sua própria? E muitas das vezes você acha que está ganhando almas, mas o seu testemunho de erro vai induzir muitas pessoas também ao erro, vai contaminar. Quando aqui Jesus está falando e comparando, profetiza dentro da igreja de Tiatira, como as muitas igrejas hoje também estão contaminadas, o espírito de Jezabel, ele não age só em mulher não, viu? Age em homem também. Tem muito homem hoje com o espírito de Jezabel. Achando que ninguém sabe, Deus e o mundo inteiro sabe dos erros das prostituição. Existem líderes que toda semana ele está trocando de mulher, como se troca de roupa. E ele acha que isso é normal. Ele acha que para ele está tudo bem. Ele tanto está perdido como está levando outras pessoas a se perder. Porque a maior pregação nossa é o nosso testemunho. É o nosso testemunho e a nossa maior pregação. É o nosso caráter. É como as pessoas olham e vê o nosso exemplo de cristão. Isso é a nossa maior mensagem. Então, a igreja do Senhor, ela tem que ser pura, remida. Para entrarmos no céu, temos que ser alvo, brancos. Não pode ter nenhum tipo de sujeira. Não pode ter sujeira no meio. Nós temos que estar puro. Nós temos que nos consertar. Estamos prontos. Nós estamos no princípio do fim. Não é tempo mais de brincar. É tempo de levar o evangelho a sério. Jesus está voltando, irmão. E temos que estar prontos. Para quando ele vir buscar a igreja, nós estamos prontos para ir. Muitos vão ficar e a palavra do Senhor vai, mas você não precisa ser um dos muitos. E vão ficar muitos conhecedores da palavra que estão brincando com a palavra hoje, sim. Para no momento da tribulação, quando o anticristo estiver reinando na terra, eles pregarem para os que ficarem. Necessitar um martírio. Porque eles pregam e não acreditam, mas quando eles verem acontecer, quando ele vir Jesus buscar a igreja limpa, lavada e purificada, eles vão acreditar. Eu pregava, mas eu não vivia. Agora eu quero ver você pregar para as pessoas. E as pessoas acreditarem em você. Porque se antes você pregava, negociando o evangelho, que as pessoas, elas entregarem seus bens materiais, elas vão receber bênção. Você ficar pregando um evangelho terreno, ficar colocando na cabeça das pessoas que elas são eternas, terráqueas, porque o evangelho de hoje, a maioria é assim. Prega-se que a pessoa tem que se doar os que têm, bem que tem, comprar as bênçãos de Deus, oferecendo, vendendo as bênçãos de Deus, achando que não tem uma data de validade. Ei, irmãos, não é tempo disso mais. É tempo de conserto. É tempo de consertarmos. O Apocalipse é lindo. Fala lá nos capítulos finais, fala do juízo final, fala da Nova Jerusalém, novos céus, nova terra. Fala da ceia de Deus e da ceia do Cordeiro, que a ceia do Cordeiro é maravilhosa. Lá no capítulo 19. Agora, a ceia de Deus
é onde Jesus vem e a ceia de Deus vai ser servida com os corpos dos rebeldes e as aves dos céus que vão se alimentar na ceia de Deus. Mas quando se inicia o Apocalipse, Jesus manda escrever primeiro para as igrejas, porque Jesus quer que as igrejas se consertem. E estamos vivendo nessa época. Temos que nos consertar. É momento de conserto. Ainda é tempo de nós nos consertar. Para nós, quando Jesus voltar, nós estamos prontos para ir participar da ceia do Cordeiro. Não é tempo mais de brincar. Versículo de número 22. E eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Ou seja, quem está brincando com o Evangelho do Senhor, muitos que brincam com o Evangelho do Senhor, se deixa o espírito de Jezabel usar, entra em enfermidades graves. Existem enfermidades, todos nós estamos sujeitos a doenças, a adoecer. Né? Epafrodito ficou enfermo, servo de Paulo, discípulo de Paulo. Mas existe enfermidade que Deus permite na vida de muitos profetas, porque estão brincando com a palavra de Deus, com o Evangelho do Senhor. E muitos que o seguem, aqui diz no versículo de número 22, que também passa por enfermidades. Existem enfermidades que são Deus tratando da pessoa. Versículo 23. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão. Ou seja, Deus vai tratar do... Deus falou que se não consertar as pessoas que estão com o espírito de Jezabel, Deus vai ferir de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Ou seja, colheita daquilo que nós nós plantamos. Versículo 24. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a que todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vós não porei. Versículo 25. Mas o que tendes retido, mas o que tendes, retenho até que eu venha. Então nós temos que estar pronto para quando o Senhor vir, nós participarmos da ceia do Cordeiro. Ah, mas tanto tempo que fala que Jesus vai voltar. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Antes de Jesus ir, os discípulos já estavam preocupados com a vinda de Jesus. Que Jesus falou, nem ele sabia quando que ia ser. Mas, se nós não for no arrebatamento, eu tenho uma data de validade. Eu não sou eterno aqui na terra. Nem homens que foram fiel a Deus na terra não ficaram eternamente, porque eu, um pecador como eu, vou ficar. Então eu tenho uma data de validade, eu não sei quando é. Então eu não vou me preparar para quando Jesus voltar. Ele pode voltar individualmente para mim. Eu tenho que estar pronto. Se eu terminar esse vídeo aqui, Jesus voltar para mim, e se eu estiver pregando aqui para você, falando para você viver, e eu não estou procurando viver, se eu não estiver pronto, aí você vai ouvir essa mensagem, você vai se consertar e vai ganhar a sua salvação. Mas se eu não estiver correto, eu vou perder a minha. Então eu tenho que fazer a minha parte. Amém? E que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Espero que esse vídeo venha edificar a sua vida, a sua casa, a sua família. Se gostou, deixe seu joinha. Se não se inscreveu ainda, esteja inscrevendo no canal, acione o sininho para estar confirmando. Amém? Tem mais de 80 vídeos nesse canal. E se Deus está me permitindo, eu vou estar meditando na palavra do Senhor e trazendo mais mensagem para estar edificando as nossas vidas. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Amém?